Cheguei. Maurício Gaetani. Fala, meu querido. Eu tô vendo essa... Tudo certo, tô vendo essa salinha bonita em Portugal, tô com inveja dela. Pô, inveja branca. Inveja boa. Tá na Europa. Olha lá atrás, artista e repertório. Ah, que beleza, que maravilha. Tudo bom, Pois cara? é. E aí, você tá no teu estúdio também, né? Tô aqui no meu cafofo. É, uma parede meio ostentação também, né? Fala sério. Parede de ostentação? Nada, rapaz. Só tem um violão pendurado ali. Podia ter 15 guitarras, 12 violões. Que maravilha. Que bom. Então, deixa eu fazer aqui as honras da casa. Vamos dizer que o Maurício Gaetani é um dos abençoados pelo Deus da música, né? Realmente existem as pessoas que a Deus da música bota a mão sobre, assim, graças a Deus, você é um deles. Poxa, eu me considero um também, modestamente. Também. Claro. Modestamente, claro. Não deixa de ser uma vocação e sina. Sim. É uma benção muito boa essa, né? A música é um remédio, né, para todo mundo, né? É um grande remédio para a alma, né? Totalmente. Mais que tudo. Né? Cada vez mais. Já que a gente está no começo, vamos começar pelo começo, mas não pelo começo. Comece hoje vai ser no final. Certo, tá bom. Comece hoje eu vou deixar para o final. Tá bom. Então eu queria saber de você, Maurício, fala aí para mim. A gente nunca conversou sobre isso, a gente teve tantas conversas assim, no meio dos nossos trabalhos, conversas pessoais, mas como é que tu começou nesse negócio da música, cara? Qual foi o lampejo? Então, isso pode remontar a muitas épocas diferentes, mas assim, eu vou contar a primeira história que é básica e engraçada. Eu devia ter uns, 5, 6 anos, morava na Glória ali com meus pais e tinha Na Glória, um casal da orquestra sinfônica, que às vezes ia lá em casa, tocava violino, a mulher dele era pianista, mas não tinha piano lá em casa, e eu gostava muito quando eu via a música, eu ficava fascinado, né? Aí eu pedi para os meus pais que eu queria aprender piano. Aí eles alugaram o piano, botaram o piano lá em casa, eu com 6 anos. Aí, muito bem, começou aquele negócio, só que é o seguinte, veio uma professora muito daquela caretíssima e de música clássica, eu gosto de clássico, mas assim, daquele estudo muito maçante. E eu era muito intuitivo, né? Eu gostava de ficar ali brincando, eu queria produzir sons e tal. Rapaz, eu sei que teve um dia, eu devo ter tido umas 3 ou 4 aulas, eu me escondi debaixo de uma escrivaninha, falei, não quero mais ter aula. Aí, cara, eu fiquei desde essa idade, dos 6 até os 14, sem estudar música, só ouvindo, curtindo, brincando que eu podia tocar. E só no colégio, com amigos que eu fui conhecendo os Beatles, aí eu fui aprender violão. Né? Comecei a ter aula só com 13 anos. Aí, um ano depois, com 14, eu estava na casa de uma amiga que tinha um piano. Aí eu falei assim, deixa eu ver se aqueles acordes do violão aqui é fácil de fazer no piano. Aí eu pegava, via as notas, falei assim, nossa, mas isso aqui é fácil, né? Pelo menos para fazer os acordes, né? Aí falei, pronto, eu vou ter que aprender esse negócio aqui, porque isso é fácil. Aí eu comecei a ter aula de piano e tal. Aí, então, assim, esse começo mais sério foi lá para os 14 anos só, né? Mas e teoria musical, não? Aí sim, aí depois eu comecei a ter aula direitinho, né? Então, eu tive teoria, tudo mais, aula daquelas coisas todas, de intervalo, de harmonia e tudo mais. Não numa faculdade, mas com professores legais, né? Fui tendo essas aulas e tal. Eu estudei com o Tomás Improta, que tocava com Caetano, né? Ele foi meu professor um bom tempo, aprendi bastante coisa com ele. É o pianista dos silêncios, né? É o pianista dos silêncios? É o pianista dos silêncios. Pianista dos silêncios, sim. E os silêncios dele eram importantes, ele sabia calar o piano na hora certa. Pois é. Aí é isso, fui tendo essas aulas aí, fui aprendendo, né? E assim, foi muito difícil para você encaixar a teoria dentro do teu sonho, porque assim, a gente quando começa na música, eu nunca estudei, eu nem estudei cifra, eu sei cifra de tanto olhar revistinha e os acordes.
mas eu não sei nada. E se eu tivesse que estudar aquilo, eu acho que eu não sei. Tem sempre assim uma coisa que você acha que o sonho não tem que estudar, né? Para sonhar não precisa estudar. Não, sonhar não precisa nada, mas precisa, né? Precisa. E olha, eu fui fazer uns cursos, por exemplo, de orquestração só, já depois de velho na Berklee, né? É curso online, mas é um curso super legal, super sério, com gente que mete a mão na massa mesmo, escreve para orquestra. Então aí eu fui aprender isso que eu fazia muito intuitivamente, também de ter visto outras pessoas fazendo, né? Porque eu trabalhava com Wagner Tiso, eu vi ele fazendo isso, eu falei, aí li alguns livros, mas quando você faz o curso, eu falei assim, nossa, mas se eu tivesse estudado isso mais cedo, quanto tempo eu teria ganho, quanta coisa a mais eu poderia ter feito, né? Porque às vezes é isso, às vezes você tem uma certa facilidade e você fica tentado aí naquele caminho, né? Porque coisas chegam mais ou menos fácil, mas o estudo sempre acrescenta muito, né? Muito. Mas o quanto você acha que o autodidatismo, vamos dizer assim, ele também contribui para o desenvolvimento do estilo próprio, e o quanto o estudar gessa esse desenvolvimento? Eu acho que isso talvez seja mais um mito do que uma verdade, assim. Por exemplo, um estudo muito careta e formal, por exemplo, eu nunca quis ser um músico clássico, então não fazia sentido eu ficar estudando 300 escalas, 300 manuais de técnica, porque aí sim eu estaria me engessando. Aí eu concordo com você, porque eu sou um cara de música popular, eu gosto de canção, né? Eu gosto do que a gente ouve e fala, que gostoso isso aqui, faz sonhar e tal. Então, assim, nesse sentido engessa. Agora, o autodidatismo também, eu já percebi que assim, a raiz de muitos métodos de música é o autodidatismo, porque aquela pessoa que tem um jeito próprio de lidar com a música, com o que for, com qualquer outra atividade, ela cria um método, né? O método dela, é o jeito dela. E às vezes dá certo, vira um método. Aí você parou quando você tinha 14 anos, aí como é que tu continuou? Porque aquela coisa, né? Às vezes eu tenho, todos os meus filhos são musicais em graus diferentes. Eu tenho 4 filhos. Todos eles são musicais, em graus diferentes. Um canta melhor, o outro tocaria melhor, mas eu ensino para eles, não. Eu partilho a ideia de que música não precisa ser profissão. Não precisa. Por que eu faço isso? Porque eu acredito realmente nisso, Maurício. Sim. Eu acredito que a frustração é a pior coisa do mundo. Sim. Então é melhor você tirar da música, sempre que você puder, somente o lado bom, que é o quê? Tocar, cantar, presenciar. Isso é o bom da música. Sim. Se aquilo vai te remunerar, é uma outra coisa. Se você escolher aquilo como profissão, é uma outra coisa. Você coloca a energia do dinheiro. Quando você coloca a energia do dinheiro, você tem que negociar com a tua paixão. Sim, né? Sim, tem então, que negociar. Tanto é que nenhum dos 4, claro que a minha mais nova é muito musical, ela tem 4 anos só. Não sei se ela vai querer se interessar por ser profissional, mas eu ensinei isso. Então, teve essa fase na tua vida que você ficou olhando para os dois caminhos, assim? Não, então, é que você falou que eu parei aos 14, não, aos 14 eu comecei mesmo. Não, parou não. Eu digo, você parou a história que você estava contando aí. Isso não entendi. Você parou a história que você estava contando, você parou mais ou menos. Quando você foi na casa dos seus amigos, acorde. Isso. Aí a sua pergunta foi com relação a essa coisa dos seus filhos? Não, foi com relação a nesse momento, 14 anos, você não necessariamente pode estar sonhando em ser um Beatle. Você pode estar sonhando em simplesmente tirar prazer da música. E fazer arquitetura, e fazer sei lá o quê. Não, mas assim, aí é o seguinte, eu realmente... sonhar sempre foi muito fácil para mim. Então, nessa época, eu sonhava, eu queria tocar com os Beatles. Eles já tinham acabado, mas eu achava que eles iam se reunir e ia tocar com eles. A fantasia era grande. Então, assim, mas teve aquela coisa, por exemplo, eu não fui fazer um vestibular de música. Eu fiz vestibular de comunicação, fiz de psicologia, porque assim, a música, ela foi entrando. Ela até entrou cedo, tipo aos 18 eu comecei a trabalhar um pouco com música, em teatro e tal, mas aí ela foi chegando, eu falei, bom, é isso mesmo, vamos trabalhar, então fazer isso a sério, né?
Mas sim, tinha aquela coisa, né? Será que era melhor ter um diploma, fazer uma faculdade mesmo e tal? Você fez uma faculdade? Não terminei, não. Eu fiz 1 ano de comunicação, aí as faculdades começaram a entrar muito em greve, foi uma época que essas faculdades do governo, né? Entraram muito em greve, eu estava fazendo teatro com música, aí comecei a tocar com não sei quem, agora não me lembro. Aí eu falei, deixa eu seguir aqui, deixa eu trancar, e depois não voltei nunca mais. Né? E o pior é que eu fui CDF a vida inteira e não fiz faculdade. Você é um cara que gosta de estudo, né? Isso é bacana. Bom, aí você falou que aos 18 você já estava meio que começando a ganhar dinheiro ou trabalhar com música. E que trabalho era esse? Então, eu comecei a tocar numas peças infantis, né? Teatro infantil. Então eu tocava violão, então tinha lá as apresentações, né? Tinha compromisso mesmo de ir, né? E nessa época, mais ou menos também, eu conheci o Ari Sperling. O Ari Sperling era irmão, o Ari Sperling, um puta produtor, arranjador, fez muito arranjo, né? Numa época aqui Ele era irmão de um amigo meu. E aí, ele via a gente ensaiar a nossa bandinha lá de garotada, com 18 anos, aí ele chamou o irmão dele e me chamou para tocar com o Viva Voz, que era o grupo dele, né? Ari, maravilhoso. E aí o Ari foi um dos meus primeiros também grandes professores, né? Porque aí a gente começava a ensaiar com Viva Voz, e ele já sabendo muito mais do que a gente, ele teve muita paciência de aturar a gente assim começando, né? Mas aí a gente foi aprendendo e aí começou a fazer show, fazia show no People, você lembra do People? Claro. Ali no Leblon. Eu me lembro até de uma vez que a gente fez show e tinha o Max Pierre, estava na plateia, né? Ainda era moleque, cara, né? Enfim. Então aprendi muito com ele. Foi ali que começou, nessa época, assim. E nesse momento que você já começava a poder dizer que trabalhava com música, dava para pagar a conta de luz fazendo violão no teatro infantil? Não, no teatro infantil não, dava para comprar uns lanches durante a semana, mas assim, dinheiro mesmo, assim, para você começar a bancar algumas coisas mais consistentes, foi só quando realmente, assim, tinha algumas mini temporadas, ou acompanhando o Viva Voz, por exemplo, ou quando eu comecei também, através do Ari, entrar nessa coisa de tocar para jingle, vinheta, essas coisas, que foi com ele também que eu comecei um pouco nessa área, né? Então quando você falou que você tocava violão, é isso? Nessa época? Não, nessa época já era piano, já estava. O violão, ele ficou. Eu até estudei muito violão, até com professora clássica e tudo mais, e até fazer estudo para concurso para essas coisas, mas profissionalmente o violão eu toco muito mais em gravações assim de jingle e de coisas internas do que até toquei na época do Kid Abelha, teve uma época até que eu fazia violão em algumas músicas, mas sempre foi mais a parte de teclado mesmo, né? Assim, show, sempre foi teclado. Até porque o Ari era um especialista das 6 cordas, né? Exatamente, o Ari ele fazia o tempo todo quase que violão, apesar de também às vezes tocar alguma coisa no piano lá também, né? Certo, e quando é que você começou a escrever como compositor? Nessa altura você já começava a escrever as músicas? De escrever música, então, sim, eu na verdade, já no 2º grau, quando eu comecei, 1 ano depois de começar a tocar violão, eu já comecei a fazer umas músicas, né? Porque eu adorava, então eu saía fazendo, e eu tinha uma coisa engraçada que eu fazia, eu não tinha 4 canais, aqueles gravadores, mas eu tinha 2 cassetes, então eu pegava um cassete, gravava violão e voz cantando, né? Aí depois eu gravava, sem fio, sem nada, de um cassete para o outro, fazendo mais alguma coisa em cima, né? Então ficava aquela gravação meio overdub. Um overdub assim, ao ar livre, né? Mas eu tenho essas fitinhas até hoje, um monte de música, assim, meio de adolescente, né? Mas que era um primeiro treino, né, para as coisas, né? Arrumou alguma namorada tocando violão, não? Rapaz, ajudava um pouco, a pelo menos dar uns beijinhos. Porque assim, eu nunca fui bom de rodinha de violão, né?
Até hoje, você é bom disso, né? Você gosta de tocar, né? Eu gosto. Você gosta. Agora, até hoje, quando alguém fala, não, leva o violão para fazer um negócio, eu falei, meu amigo, você me desculpe, mas isso eu não vou fazer, porque eu não sou bom nessa história de ficar tocando, animando festa, cara, não sou mesmo. Primeiro que eu não lembro das músicas, né? Tem que ter uma revistinha ali também, né? Senão... Cara, como eu não estudei nunca nada, eu comecei tocando violão com 15 anos, comecei a tocar para os meus amigos em rodinha de violão, eu desenvolvi uma memória muito boa, que me ajudou muito profissionalmente. Que beleza isso, né? Eu diria que eu sou bastante razoável de repertório, pela experiência que eu tive de internalizar repertório, não era só ouvir. Uhum. Eu internalizava e correlacionava coisas, pensava em formatos, tudo por causa da música. E eu era chato pra caramba, às vezes eu começava a tocar assim, sei lá, 9 horas da manhã até madrugava, não queria repetir música. Se chegasse um cara e falasse assim, toca de novo a hora do almoço, eu já toquei, 7 horas você não estava aí. Vai passar pra... Isso é uma enciclopédia, né, rapaz? Enciclopédia prática, né, de tocar. Rapaz, eu sabia tocar Beatles, mas hoje em dia só sei tocar umas 2 ou 3 de cabeça, né? Sim, e nem as minhas músicas eu sei tocar direito. Eu tenho que pegar a cifra e falar assim, como é que é mesmo? É assim. E vem cá, você falou que tu trabalhou com Wagner Tiso, como é que foi esse trabalho? Então, isso foi engraçado. Na verdade, foi uma coisa também que veio pelo Ari Sperling, que o Ari era músico da banda dele, fazia uns teclados de suporte. Nessa época até morava em São Paulo. Aí o Ari falou, olha, tem mais uma vaga aqui para tocar com o Wagner, você não quer fazer não sei o que lá, a gente vai fazer projeto Pixinguinha. Aí eu fui ensaiar com o Wagner morrendo de medo, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Era o Wagner, tinha o Vitor Biglione, o Robertinho Silva. Eu cheguei ali, aquele menino assim, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui, para começar. Não sei o que eu tô fazendo. Aí ele não me mandou embora, eu fui estudando também. O que eu fazia era uma coisa simples, eram as coisas mais de apoio. E a gente trabalhou bastante tempo junto. A gente deve ter tocado uns 3 ou 4 anos, viajou, foi para fora. Depois eu comecei a ajudar ele numa parte de programação de teclado e de computador, né? Então, em alguns discos que ele fez, até lá na Universal, onde você era Polygram ainda, não sei, acho que nessa época, não sei se já estava lá, de programar, ajudar ele a programar os computadores, que era uma coisa que na época ele não se entendia muito bem com essas coisas, você chegava para tocar, né? E os teclados, então a gente aprendi muito com ele, vi ele fazendo muita coisa. O Wagner é um oceano de música, né? É um cara muito musical, uma riqueza, enfim. Muito generoso também, né? Muito generoso, muito simples, muito sem frescura, né? E assim, o Ari Sperling, ele abriu, de certa forma, as portas do profissionalismo. Sim. Abriu as portas com o Wagner Tiso, que era, vamos dizer assim, não é que eu quero, não estou querendo desvalorizar nenhuma coisa, mas seria uma antítese do mercado publicitário. Vamos achar uma antítese do mercado publicitário. Acho o Wagner Tiso, por exemplo. Pode achar o Egberto Gismonti, pode achar o Hermeto Pascoal, mas acho o Wagner Tiso. Exato, E assim, quando você começou na publicidade, como é que você se sentia? Hoje em dia eu imagino como você se sente, porque a gente se conhece, mas como é que você se sentia em doar a tua música para um produto e não para uma... No início, entendi. Olha, Ricardinho, eu vou te dizer que no início eu nem sentia muito esse drama de estou aqui fazendo música para um negócio desse, para um produto. No início, porque como eu estava assim, começando a trabalhar, era um garoto começando a ganhar dinheiro e a ver se ele conseguia viver daquela atividade, isso era mais importante do que propriamente se era... Então eu até gostava, né? Eu falava, que legal, então vamos fazer uma música para esse posto de gasolina, ou vamos tocar nesse negócio aqui, uma vinhetinha para a rádio, né? Então, assim, eu não tinha esse drama apareceu mais tarde, quando eu, por exemplo, se deixasse, eu queria ficar compondo música o dia inteiro, né? Fazendo músicas e tal, e aí eu tinha que deixar de fazer isso, porque isso ainda não dava dinheiro,
E aí sim eu tinha que passar o dia inteiro fazendo música para comercial, né? Aí eu falava, puxa vida, eu sou um empregado, eu sou simplesmente um operário, né, que estou botando meu talento a serviço disso. Vivi sofrendo com isso muitos anos. Sofri muito, achei que era uma utilização menor, mas sabe que hoje eu não acho mais. Hoje eu fiquei em paz com isso, sabe? Eu acho que é trabalho, você... E também, enquanto você está fazendo, você está ali com a música, entendeu? Continua sendo música. Apenas é uma coisa realmente focada, né? Não, eu acho também assim que uma coisa é você fazer cremogema, né? Acho que é do Marizinho Rocha, inclusive. Cremogema, tenho. E é bem legal esse disco. Bem legal, pô. A gente sabe até hoje, né? Uhum. Então, sei até hoje. Agora, outra coisa é você fazer Barra Mares, por exemplo, aqui. Uhum. Não sou sonho, nem sou fantasia, mas tenho sonhos guardados em mim. Lindo pra cacete. O negócio dá vontade de morar no Barra Mares sem você nem conhecer. Então a publicidade tem um lado bacana que é de trazer o lúdico pro mercado, né? Também. Eu acho uma função muito bonita e por muito tempo, engraçado, né? A penúria de se trabalhar com música acabou provocando a criação de trilhas muito ricas para a publicidade. Sim. Porque Sado, Sai Guarabira, Tavito, Marizinho Rocha, Marcos e Paulo Sérgio Vale, você e outros tantos fizeram jingles de excelente qualidade, né, de grande qualidade, por conta do mercado tradicional não dá dinheiro ainda, não dá o satisfatório, né? Isso é curioso. Tem muita gente, esses que você falou, e o pessoal de São Paulo, realmente era um mercado que bom para o músico viver, né? E aí essas pessoas muito talentosas e também cheias de... Às vezes encontravam também campanhas que permitiam elas fazerem essa coisa mais lúdica, mais bonita. E que você vê também hoje acontecer, às vezes, quando a publicidade licencia música famosa, né? Então, por exemplo, às vezes, até o Tom Jobim, como foi, né? Você pegar músicas lindas e usar ela para um produto. A campanha da Grandene, lembra? Do chinês. Aquelas sandálias eram maravilhosas. Tem gravações ali que saíram dali, era coisa do Washington Oliveto, né? Saíram dali e foram ao contrário, foram para a rádio, né? Exato. Como assim você ouvia Como Vai Você, assim como Eu com a Marina, uma gravação moderna, sem demérito nenhum para a original, que também era excelente. Mas uma leitura maravilhosa. E vendia-se muita sandália ao mesmo tempo, né? Muito bacana, sensacional. Fala. Não, fala você. Não, é porque é isso, a música, ela com essa capacidade de emocionar, né, que ela tem, ela acaba sendo uma grande vendedora, né? Ela ajuda muito a vender as coisas porque ela vem de estados de espírito, né? Vem de emoção, vem de encantamento, né? Então, quando essas coisas dão liga lá, é isso, a música ela é sublime, mas ela vende também, né? Me fala assim de uma trilha de comercial que você acha admirável, uma que não seja sua e uma que você tenha feito que você... Cara, deixa eu tentar lembrar. Cara, que assim, que eu tenha feito, eu me lembro uma, eu não sei se você vai lembrar. Eu fiz ela em parceria com o PC Bernardi, que é um cara de São Paulo, que era um jingle da Starup. Não sei se era um jogo. Está no tempo. Como é que é? Era uma letra bacana. Era uma música bonita, era só de piano e um cara muito bom cantando. Era uma brincadeira com o nome Starup, está na rua, está no fica lá, está onde o mundo está onde tem que estar. Era uma música bonita. Agora, isso tem muito tempo, né? Tem outras coisas, mas que foram mais no segmento, talvez até de política, por incrível que pareça, do que da publicidade cotidiana. Agora, não deixa de ser produto. Não deixa de ser produto. Agora, cara, tem tanta coisa boa feita por aí, por exemplo, tem uns comerciais da Natura, lindos, até que são feitos por uma produtora lá de São Paulo, Antifood. Tem umas coisas tão bonitas, às vezes, que a gente vê, né? Eu não consigo lembrar de cabeça, assim. E também tem um negócio assim, interessante, cara. Quando surgiu, quando o Michael Sullivan deixou de ser o Michael Sullivan, cantor
cantor brasileiro cantando em inglês, porque ele surgiu assim, porque o nome dele ficou Michael Sullivan. E ele começou a trabalhar como produtor, entrou para os Fevers, depois saiu dos Fevers e começou a trabalhar principalmente com Miguel Plopsky. Ele trouxe, na minha opinião, esse acento de jingle para a veia de compositor. Foi o primeiro que eu lembro. Talvez a gente encontre alguma coisa mais atrás, em outros compositores que pensavam, articulavam dessa forma, mas intuitivamente. Ele, eu acho que articulava no sentido de o que vai ficar bom com esse timbre de voz, com essa maneira de cantar. Ele ia e compunha uma música que era a cara do sujeito. E muitas vezes, vamos dizer assim, que o Miguel Plopsky tentava ser muito convincente, para não falar outra coisa, com o cast dele para gravar Michael Sullivan e Paulo Massadas, e toda vez é exagero, mas a maior parte das vezes que ele convenceu o artista se tornou um grande vendedor de discos por causa daquela música. Um Dia de Domingo, com a Gal Costa, aquele dueto com o Tim Maia. É uma grande canção. É uma grande canção. Se ela fosse para publicidade, ia vender muito o produto. E vendeu o produto, Gal Costa e Tim Maia. E agora, até coincidentemente, você está falando isso, porque eu estou fazendo um trabalho junto aí com uma empresa de licenciamento e aí estão licenciando ela agora, de um dia de domingo, para usar numa prefeitura de Maricá. Entendeu? Olha. Então, quer dizer, você vê, ela tem esse potencial, né? E realmente, o Michael Sullivan, eu acho que ele tem essa habilidade, né? E imprimiu isso, de fazer umas coisas voltadas para perfis diferentes, né? E com um distanciamento histórico, vamos dizer assim, que a gente tem da obra deles, você olha para trás, tira os preconceitos, né? Não vou chamar de preconceito, nunca fui preconceituoso. Aliás, porque é uma figura doce, maravilhosa. Sim, um amor. Normal, generoso, tudo de bom. Se ele tiver que ensinar, pergunta, ele responde. Não tem segredo, não tem pulo do gato, sim, nada. Não tem. É só talento mesmo. Então não teria razão nenhuma para colocar qualquer demérito no trabalho dele. Mas, claro, por causa um pouco por causa, digamos assim, daquela cabeça de AIR, da RCA, de estressar bastante o cast com essa, vou chamar de condição, mas com essa recomendação, isso dava um certo mal-estar no resto do mercado, né? E aí, mas quando você olha a obra do Michael Sullivan com esse distanciamento histórico hoje em dia, você vai no detalhe, tem coisas muito bonitas. Tem. As letras do Massadas, cara, coisas muito sensíveis, muito simples. E é muito difícil, a gente sabe muito bem, né? O quanto é difícil ser simples, né? Que o simples é o sofisticado sem complicar, eu falo sempre isso. O cara é sofisticado sem complicar, escreve simples. E era muito bonito, aquelas melodias mega intuitivas do Michael Sullivan. Aquilo era, na minha opinião, continua sendo sem demérito, jingle para produtos, produto é artista. Eu acho que é isso. Eu acho que ele tem esse perfil. Acho que eles foram essencialmente aquilo que se chama do compositor profissional, né? Que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, né? Que sempre teve muito, que é aqueles staff writers, né? Que são os caras que eram contratados pela editora para ficar lá compondo para os artistas do mercado, né? E eles fizeram muito isso. Até engraçado, uma época que eu estava convivendo bastante com o Paulo Massadas, né? Ele chamava essa época que eles compunham muito, né? Eles não paravam de compor. Porque o Miguel também, né, estava sempre, vamos compor. Ele chamava aquilo do moedor de carne. Ele falou, eu passei pelo moedor de carne. Porque era um negócio que arrancava tudo deles, né? Era uma composição frenética para todo mundo. E, é claro, e no meio disso tem coisas muito legais e tem aquelas coisas que às vezes na correria, tá faltando uma música, faz aí. Sai uma música decente, mas é aquela música mais matemática às vezes. Mas o Sullivan, ele é um oceano de melodia também, né? O Sullivan, eu já tive sentado com ele, às vezes, a gente tem uma música junto, ele transborda assim o tempo todo, é muito intuitivo, né? É muito bacana. E você acha que você chegou a ter você tem essa veia mesmo? Você pensa você compõe para um artista?
Então, teve um período da minha vida que basicamente eu fazia isso, né? Então, que eu fiquei... Porque, assim, eu queria dar certo como compositor. No sentido assim, quero ter música gravada, quero poder viver disso, ganhar dinheiro com isso. Então, eu ficava realmente... eu ficava estudando artista e fazia, né? Fiz isso com Sandy Júnior, fiz isso com alguns sertanejos. Então... e foi ótimo, acho que isso me ajudou inclusive na publicidade, foi o contrário até, fazer isso para o mercado de música reverteu para a publicidade, porque eu comecei a meio que mimetizar um pouquinho o tipo de melodia de cada um, né? O tipo de letra, enfim, essas coisas, né? Então eu fiz bastante. E você sabe, bom... Eu sei, você sabe também, mas as pessoas talvez não saibam. Não sei se é exatamente um grande acontecimento assim nas nossas vidas, o nosso encontro profissional. Sim, sim. Eu acho que foi bastante importante para mim, por algumas coisas que eu aprendi contigo mesmo, na vivência. Mas eu descobri o teu trabalho, foi mesmo um CD mandado pela EMI. Eu sei disso. Eu escutava tudo que mandava, eu pedia, eu não sei se eu era um AR dos moldes antigos, que eu achava que a minha função era suprir de repertório, opções de repertório, o meu cast. Ideias de regravação e ideia, eu acho que é isso que o AR tem que fazer. Nossa, sempre achei. Eu acho isso maravilhoso. Eu escutava tudo, cara. E acontecia até, às vezes, eu recebia uma demo, não gostar do artista, mas gostar da música. E chegava, cara, olha só, topa, eu dar essa música, de repente, e é verdade, às vezes é um começo. Isso algumas vezes. E veio aquele teu material, as tuas demos, quando não eram demos, pareciam discos, né? Pareciam super bem gravadas, bem acabadas. E eu acho que começou com a Angélica, não foi? Foi com a Angélica, Você escolheu 2 músicas lá para a Angélica, né? Eu me lembro quando a gente conversou isso há muitos anos atrás, e eu acho isso admirável, sem nenhuma rasgação de seda. Eu acho que se eu fosse a ER, tivesse sido a ER, o que eu ia fazer era exatamente isso. Era ouvir o que todo mundo mandasse, porque a gente nunca sabe onde a gente vai encontrar um negócio legal, né? A gente pode encontrar, e eu acho que essa abertura para ouvir o que te mandam é maravilhosa, né, cara? É isso que faz você descobrir coisas. Você deve ter descoberto muita gente legal fazendo isso. Né? Assim, eu te confesso que eu descobri mais repertório do que artista. Porque naquele momento do mercado, vamos dizer assim, que o Brasil estava muito monitorado. Né? Você, quando trabalha na gravadora grande como era a Polygram, a Universal Music, você tem representantes em cada canto do Brasil. Esses caras são relacionados com todos os empresários locais. E os caras rodam à noite. Você tem um monte de olheiros. Então é muito difícil chegar a alguma coisa como chegou lá pro cara da Decca o Love Me Do dos Beatles. E o cara dizer que não queria. Muito difícil chegar aos Beatles você dizer que não. Se tem Beatles, vai chegar através de alguém, do produtor. Acaba chegando. Mas eu descobri muito repertório. Repertório eu descobri. Porque repertório não passa nesse crivo que está olhando mais o artista, né? Entendi. Aí veio assim, aquilo muito bem cantada, muito bem resolvida. Eu lembro que eu ouvia tuas músicas e falava assim, cara, não tem nada que eu... Porque eu às vezes ouvia também e falava assim, olha só, tá faltando uma ponte, essa música tá pequena. Porque, esse A tem que repetir. Você ficava grilado com mapa às vezes. Mas, claro, se resolve também gravando. O cara quer gravar contigo, vai fazer tudo que você pedir, desde que não avilte demais, né? O cara vai fazer. Mas, assim, eu via tuas músicas e falava, cara, não tem nada. Ou, assim, essa música não é pra Angélica porque ela é muito adulta, sei lá. Aí é uma outra coisa. Mas, e aí encaixou. E aí você virou meio... Eu lembro que a gente, eu, Max e você, virou como se fosse a antiga Motown, né? A Motown era assim, ela tinha aquilo que você falou. A Motown não era uma editora, era uma gravadora, mas se comportava como uma editora, porque é editora também, e tinha compositores profissionais 9 to 5 lá,
sentando a bunda no piano e compondo. Tanto é que se você olhar os discos de Michael Jackson, Gladys Knight, Stevie Wonder, você vai ver os mesmos autores aqui e ali sempre. Canções maravilhosas, né, cara? Então, assim, a gente chegou a fazer uma coisa meio assim, a gente sempre lembrava de você, tem um disco fulano de tal, vamos pedir um negócio pro Maurício, vamos ver se ele tem alguma coisa? Isso foi, para mim, vou te dizer que isso foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, como compositor, que é esse sentimento de que, por exemplo, você, como AIR, ou seja, você é um cara que representa toda aquela mentalidade mágica das gravadoras, né? É uma das portas de entrada para esse mundo. E o Max também, né? Então, assim, o que eu sentia muito forte naquela época era assim, poxa, essas pessoas que são o selo, digamos assim, do que é feito nessa indústria, estão me pedindo música. Puxa, que maravilha, né? Então, tanto que assim, eu fazia, bicho. Aquela época, podia me pedir qualquer coisa que eu ficava o fim de semana inteira compondo, e mesmo sabendo que podia errar, né? Que podia não dar certo, mas assim, a alegria era tanta de tentar, a vontade de querer agradar, de dar certo, ou de que vocês continuassem pedindo, né? Que eu adorava aquilo, adoro. E hoje isso meio que diminuiu, né? Não que os compositores, alguns deles, o perfil do compositor para mim fosse assim, mas eles não se disponibilizavam muito para esse tipo de coisa, que você tinha essa abertura, talvez até pela publicidade. Você tinha essa abertura. Eu lembro que a gente teve reunião lá na Universal para falar sobre repertório, chamava você, falava de uma música, pensava numa ideia, não sei o quê. Quando a gente pensou em Sandy Júnior, a gente queria uma coisa no caminho da lenda. Da lenda, exatamente. A gente fez o Amor Faz, que é uma grande canção. Enfim, cada música tem sua história. A lenda já tinha sido encomendada também pelo Max, que chamou o Fegali, conversou com ele, que é uma coisa grandiosa, uma coisa que pudesse meter cortes. Fegali, que já tinha produzido a Angélica, né? Eu não sei se você conheceu o Fegali ali naquela hora, não, né? Conheci depois. Foi depois? Foi depois. Naquela época, não. Conheci depois. Legal. E aí ele já tinha tido assim, quando tinha feito, você veio e fez. Isso era uma coisa preciosa, né? A gente é parceiro em outra música, não é? A gente é parceiro naquela música do filme, né? Do Encanto, né? Encanto. Que era uma música linda. Era uma música linda enfim, ela ficou no filme. A música tem 250 parceiros, né? São os dois compositores da melodia, eu, você e a Sandy. Muito Mas legal. Aquela música, não sei se você lembra. Aquela música era muito publicidade, porque era assim, ela correspondia, se eu não me engano, a 1 minuto do filme. Tinha que começar, ela tinha que caminhar em direção... Acho que alguém estava congelado, acho que era isso. Ela chegava e fazia um condão lá e a pessoa descongelava, e ela tinha que dizer que elas... E assim, eu nunca tive essa coisa, eu e o Max sempre tivemos muito cuidado de não virar os caras que compõem, entendeu? Os caras que são os AIEs que compõem. A gente tinha muito cuidado com isso. Mas assim, chegava uma hora que não tinha jeito, né, cara? Que ninguém conseguia chegar, e tu tinha que... E vocês estavam muito dentro da história, né? Isso faz toda a diferença. Tá respirando tudo, sabe tudo que tem que acontecer, né? Exatamente. Aí é meio inevitável, né? Fazer o quê? Aí a gente acabava botando a mão. Mas foi muito bacana. Mas me conta aí, como é que chegou... Você falou que conheceu o Fegali depois, e você acabou compondo um tema que é Natal Todo Dia, que é um tema que eu reputo como um dos temas contemporâneos criados para o Natal, acho que é o melhor. Eu gosto muito dessa música. Eu me surpreendo também quando eu vou olhar o YouTube, a quantidade de gravação das pessoas também, simples, que grava essa música, ou seja, é uma música que toca muitas pessoas. Isso foi fruto também, veio também um pouco veio muito dessa parceria que a gente tinha, no caso foi o Max, né? O Max é que pediu para eu fazer, Maurício, eu estou precisando de uma música de Natal que queria gravar com as meninas cantoras de Petrópolis e mais uma cantora, não sei se era a Simone, o que era. Eu falei, claro, sentei o rabo ali,
fiquei fazendo, e é engraçado, porque eu era muito apaixonado pelo Natal, né? Durante muito tempo, o Natal foi uma data que me emocionava muito, assim, eu ficava realmente, assim, com aquele espírito natalino, de bondade, assim, transbordando, e eu acho que quando eu fiz a música, eu busquei isso, então ela é muito sincera. Aí que tá, por exemplo, é uma música que foi feita sob encomenda, com absoluta sinceridade, né? Porque tem umas que você faz sob encomenda que não tem essa sinceridade toda, né? Você vai lá, estuda, pesquisa, mas você fala às vezes uma linguagem que não é sua. Aquela ali foi muito sincera, minha mesmo, saiu do coração, né? Me conta assim como é que é o teu processo de composição. Por exemplo, nesse caso do Natal todo dia. Você recebeu encomenda, desligou o telefone e sentou a bunda no piano lá para compor. Você procura ouvir, eu vou pegar o disco dos Carpenters aqui, por exemplo, que é um belo disco de Natal, vou ouvir aqui, vou ouvir os temas, porque claro, é para inspirar, porque você tem que entrar no casulo Natal, é assim que funciona? Então, acontece de todo jeito, acontece desse jeito que você falou, você buscar uma referência ou botar, dar aquele input de várias coisas que vira lá dentro do liquidificador e sai alguma, mas a Natal, por exemplo, o Max tinha falado, apesar da Simone ter gravado aquela música do John Lennon, né? And so This is Christmas, que é toda em cima do violão, o Max falou, sabe aquela música do John Lennon, da Simone? É uma coisa meio em cima do violão, então eu pus essa no violão. Então eu peguei o violão de aço e já comecei uma coisa meio com aquela levada. São duas valsas, né? São duas valsas. Exatamente, exatamente. Então foi em cima disso, e aí ela veio muito fácil, assim, essa música, porque é o que eu te falei, tinha muita emoção envolvida, né? Aí isso às vezes facilita. E os valores são bonitos ali, aquela coisa do Natal todo dia, uma coisa que sempre ocorre. Talvez estivesse no inconsciente coletivo de todo mundo, né? A gente sempre se pergunta, essa frase já foi dita ao longo da existência humana, desde que o Natal é Natal. Como é que a gente consegue ser tão generoso nesse dia e tão aberto e consegue praticar isso ao longo do ano? Exatamente. Quer dizer, acabou, prazo de validade, né? Passou da meia-noite. Agora que virou carnaval. Vamos voltar. Pois é. A ser monstro. E assim, você cristalizou aquilo numa canção, é um valor bem bacana. E acabou que. Mas você não compôs para Roupa Nova essa música. Não. Aí o projeto que o Max pediu não foi adiante. E aí, algum tempo depois... Eu conheci a música, eu estava com o Max na época. Pois é. Eu sabia que ela existia. Quando ele entrou pro Roupa Nova, eu falei, pô, que legal. Aí eu não sei como é que foi. Eu sei que o Fegali ligou uma vez e falou que tinha... Não sei se o Max que mostrou a música pro Fegali. Eles iam fazer um projeto de Natal e aí eles gravaram, né? Aí eles gravaram. E a música, assim... Caramba, eu acho que é o carro-chefe, apesar de ter aquela versão do Michael Jackson. É a música que dá nome ao disco, né? A música que dá nome ao disco. E depois vários outros artistas gravaram, assim, essa música, né? E é legal, acho que ela tem um potencial bem bacana mesmo. Talvez com o tempo ela venha a ser uma dessas músicas de Natal que as pessoas conhecem. Acho que ela ainda não chegou nesse nível, mas tá quase. Eu diria o seguinte, se eu hoje estivesse dentro de uma companhia e fosse fazer um projeto de Natal, essa com certeza vai entrar. Se eu estiver selecionando 12, 14, sei lá quantas músicas, 20 músicas, essa não tem como não entrar. Porque com todo respeito ao Sapatinho, tem músicas que estão muitíssimo datadas e que não são mais referência para ninguém, só para quem tem mais de 50 anos. Então não faz sentido, porque ninguém bota Sapatinho em lugar nenhum, não tem essa tradição. Por exemplo, com todo respeito ao Sapatinho, eu lembro que se gerou uma brincadeira. Bom, não vou fazer essa brincadeira. Quando a Simone gravou, você pode imaginar que tipo de brincadeira, né? E aí, assim. E aí, cara, tem música muito. Essa música é uma música temporal. Ela fala de valores, tem uma linguagem muito simples. Daqui a 20 anos, provavelmente, vai poder ser cantada sem nenhum. Você tá presa a nenhum comportamento, alguma coisa assim. O que eu acho interessante é o seguinte, é que quando você vai procurar, por exemplo, quem tem muita cultura de música e de discos de Natal são os americanos, né? A quantidade de discos lindos
de Natal com músicas lindas. Tem aquelas que, por exemplo, que todo mundo grava, aquele White Christmas, até White já Christmas. É linda a música, mas até já enche o saco. Todo mundo tem White Christmas no Todo mundo disco. se de gravar Jingle Bell Rock, também, que é muito legal, mas, pô, ou música careta assim, não. É uma música que você já tem que espanar. Pega a música, mas espana antes de gravar, tá? Porque tá cheio de poeira. Aí, Jingle Bell, Jingle Bell. Mas tem... Jingle Bell Rock não significa nada para o brasileiro. Tem umas músicas tão lindas de Natal e muitas leituras de músicas de Natal meio indo pro jazz, né? Eles fazem umas coisas meio como se fosse... aquelas coisas mais elegantes, né, com cordas e piano, meio jazzístico, é lindo, né? Aqui no Brasil a gente ficou meio com poucas músicas de Natal, né? Você sabe que agora que eu tô morando na Europa, eu sei o que é inverno, de verdade. e o inverno é no Natal. Eu comecei, os meus filhos veem filmes americanos de Natal, fazem sentido para eles, porque faz frio no Natal. Eu acho eu tenho certeza que a produção artística, musical para o Natal no Brasil, ela é um pouco diferenciada e é menos aquecida por causa do verão. Do verão, Tinha que ser um Natal, estamos de biquíni na praia, Papai Noel tá vindo sem camisa. Não rola uma coisa muito solidariedade e tal. Se você pensa na solidariedade de abraçar a menina de biquíni, você vai ficar já com outras ideias na cabeça. Outras ideias. Não é um amor. Comendo, você quer dar um soco na cara com calor no trânsito. Mas eu acho que assim, eu acho que você fez história, assim, na boa. Tomara que sim, que os deuses te ouçam, tomara. Acho que sim. Independente disso gerar, hoje em dia, mais ou menos proventos editoriais, sim. Né? Independente de qualquer coisa... Não, Se eu tivesse numa seleção em que tivesse o Assis Valente e eu, que o Assis Valente com aquela música, que também é uma música super autista, né? Porque de alegre ela não tem nada, né? Porque é uma constatação. Os valores são super bacanas e não deixam de ser natalinos, mas você dizer que eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, ou seja, eu sou um garoto pobre e não tenho direito à felicidade no Natal. Puta, essa coisa triste. Dura. É dura, mas é linda, de uma dor profunda, né? Mas é uma dor sentida pelo sul-americano brasileiro das grandes cidades do interior do Brasil. Isso existe, então é legítimo aquela dor. Então, só relativizando, se você vai entrar numa montagem de best-of e está do lado de Assis Valente, está do lado de um monte de compositores importantes, pô, já é sensacional, já fez história, cara. Essa música me fez feliz, eu realmente sou feliz por ter feito ela. Eu acho assim... Porque, assim, eu também fiz muita coisa, assim, que hoje eu já não me envergonho, mas já me envergonhei, sabe? Assim, músicas que você faz porque você quer estar no mercado, aí você faz umas coisas que você não se orgulha absolutamente, né? Então, assim, eu acho que ela limpa a minha barra das coisas mais fracas e mais, assim, que eu fiz, mais apelativas, digamos assim. Mais industriais, vamos dizer assim, né? Exatamente, Mas e aí, eu queria saber, eu te confesso que eu não deu tempo de ouvir, o que você gravou com o Flávio Venturini? Então, com o Flávio, foi o seguinte, mais uma vez o Ari Sperling me apresentou ao Flávio, o Ari estava fazendo algumas coisas com ele, e esse foi outro sonho na minha vida, né, porque eu fui muito fã do 14 Bis, né, eu era muito fã, adorava, vi 500 shows do 14 Bis, adorava os mineiros, adoro até hoje, né, e o Flávio. E aí conheci o Flávio, e aí a gente combinou de marcar um encontro, uma sessão de composição, né? Nossa, o Flávio é chocante, bicho, porque aí eu vi nele uma coisa que também acontecia comigo, mas com ele é maravilhoso. Ele tem uma quantidade de baú de música inacreditável de músicas dele. Assim, que eu falo, meu Deus, tem que reencarnar umas 5 vezes para dar conta dessas músicas todas aqui. Eu falei para ele, nossa, você tinha que arrumar letrista em tudo quanto é canto para botar essas músicas no mundo, porque tem coisas lindas que até que ele nunca gravou e que são lindas, né? Mas aí o que aconteceu? Aí a gente fez essas trocas, eu mostrei uma melodia que eu tinha e que ele falou, pô, eu gostei dessa aí.
E era uma música antiquíssima minha, era uma música muito antiga. Que ele gostou, aí eu fiz uma letra para ela, ele fez uma parte B, ele fez o especial da música, eu fiz a letra, e aí pronto, ele gravou. Assim, eu até fiz o arranjo dessa música, na verdade, e depois eu acho até que eu levei ela para um lado que não foi o melhor para a música, assim. Mas é uma música bonita, fiquei feliz dele ter gravado, foi emocionante, ele gravou, botei voz com ele, então, enfim. Ele gravou, ele era artista de alguma companhia? Ele estava acho que ele tinha EMI ainda, ele era um disco da bicicleta, eu não me lembro se ele estava na EMI ainda, ou se ele estava... Estou te perguntando isso por conta do que eu queria entender como é que eventualmente foi a tua relação com os outros AIRs, se você chegava a pular o artista e estar com os AIRs, ou você, enfim, nesse caso específico, por exemplo, você ficava emparedado no bom sentido pelo próprio artista. Ali foi direto com ele, né? Eu não sei nem se no disco dele tinha tanto esse envolvimento de AIR, entendeu? Eu acho que porque realmente eu não me lembro se tinha uma gravadora ali também. Mas acho que nos outros casos, Ricardinho, via editora, né? Eu acho que o relacionamento mais intenso com a IR que eu tive foi com você, por exemplo, com o Max, né? Um ou outro, mas assim... E até por causa desse amor que vocês têm com a música, porque vocês ouvem, né? E tem muito AIR que não ouve. Não ouvi e não gostei. Reza a lenda que tem AIR que não gosta de música, né? Então assim, eles vão naquelas coisas que eles, sei lá, a gente tem que respeitar, mas não se abrem para ouvir outras coisas, então, enfim. Então é isso. Que bom. E vem cá, como é que ficou? Vamos tirar Sandy Júnior dessa história que eu vou te falar. Como é que ficou? Como é que surgiu a questão da música infantil, né? Porque a gente tem experiência com a Angélica, já era uma infanto-juvenil para adulto. Sim, é infanto-juvenil. Uhum. Mas a gente tem Xuxa na tua história e tem também Eliana, não é isso? E como é que pintou? A sua experiência do teatro infantil? Não, a Eliana era infanto-juvenil também. E foi uma música caminho editora, assim, que entrou. Agora, na Xuxa, sim. Na Xuxa foi uma coisa que também, mais uma vez, o Ari Spelling produziu vários discos daquela série Xuxa Só para Baixinhos, né? Então, e como assim, a gente sempre fez coisa junto, ele me chamava sempre para compor algumas músicas, que aí eu fazia os temas com a Vavá, que era a letrista Vanessa Alves, que era muito íntima da Xuxa, sabia tudo que a Xuxa estava buscando, que tipo de filme que a Xuxa queria fazer, que tipo de clipe, que temática. Então, eu ficava fornecendo ela de temas musicais e ela que fazia as letras, né? E era uma coisa mais realmente infantil. Agora, tem algumas músicas desses trabalhos que são bem legais. Tem umas mais simplórias, que é como se chama Pumba, né? Que é aquela Pumba, 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 bem simples, mas tem umas coisas bem legais, assim, que às vezes ela queria fazer de diferente que a gente fez. Mas nem sempre também é um trabalho que ficou muito confinado ao universo infantil, não era de tocar em rádio, ia para vídeo só, YouTube, essas coisas, né? E você não se animou em ficar compondo esse segmento? Até porque quando a Xuxa fazia a Xuxa para baixinhos, o segmento já estava menos quente, né, do que estudo, né? Cara, eu adoro compor para criança, adoro, é outro assunto que me inspira muito. Se deixasse, eu ficava fazendo isso também, mas acabei indo para outras coisas mais imediatas, né? Mas assim, que dá vontade de parar e de fazer um projeto lindo para criança, dá, né? Porque elas se encantam muito facilmente com a música, com a beleza, né? É uma coisa muito pura, é lindo isso, né? Adoro, mas... E já foi um mercado bom, no melhor sentido que essa palavra pode ter, né? Agora, hoje tem coisas lindas, né? O Mundo Bita, você já ouviu falar no Mundo Bita? É muito legal, claro. É maravilhoso, né? E assim, muito bem feito. É um trabalho precioso
Mas que tá, ok. Inclusive, acho que é muito bem sucedido de mercado e tal, mas fica ali no YouTube, né? Não é uma coisa que as pessoas veem tocar na televisão, se aquilo fosse para televisão, aquilo ia arrebentar, porque é maravilhoso, né? A gente perdeu o referencial, porque a TV aberta perdeu força, tudo perdeu força, a internet faz papel de tudo hoje em dia, faz papel de rádio, de TV, de imprensa, a mídia está toda dentro da internet, né? Ela chega para as pessoas através da internet. Isso ajudou por muitas vias, mas atrapalhou por várias outras, né? Sim. Você não tem um ponto e fala assim, não, isso aqui está aqui, então isso aqui é sucesso. Agora, quando está aqui, é porque já é sucesso em outro mundo. Só está ali, né? Porque ficou um sucesso sozinha. Né? Razão pela qual, hoje em dia, os AIRs das companhias parecem mais pessoas que fazem follow-up, ficam contando views e contando likes, do que realmente fazendo o que a gente fazia naquela época, que construir a carreira, ajudar a construir a carreira de um artista, né? E muitas vezes os artistas nem querem ir para as majors. Pô, eu já construí tanto sem precisar de você, porque dá uma boa razão para ele estar do teu lado, né? Sim, sim. E dentro desse mundo, do jeito que está, como é que fica o compositor hoje? Cara, isso realmente é muito louco, né? Porque virou tudo de perna para o ar, né? Porque o que a gente vê hoje, né, que no mundo inteiro, isso não é privilégio do Brasil, mesmo os compositores americanos, do maior mercado do mundo, que exporta música para o mundo inteiro, né? Acho que a maior bênção para um compositor é nascer nos Estados Unidos, né? Porque é aquele cara que se ele der certo, ele vai ser ouvido no mundo, né? Mas, assim, todas essas plataformas ainda pagam uma coisa ridícula. Então, o cara que for só um criador de canções, mesmo que para grandes artistas, ele hoje está arrecadando muito pouco, né, dessas plataformas. A gente vê os americanos, os ingleses, todo mundo reclamando. Até o Paul McCartney reclamou outro dia, finalmente, graças a Deus, que é um cara que nem precisa reclamar, mas graças a Deus ele reclamou, né, porque pelo menos ele também ajuda os outros. Vamos ver se isso vai mudar, né? Então, assim, financeiramente falando, os compositores ficaram bem prejudicados nesse cenário atual. As saídas são quando, às vezes, um ou outro é licenciado para publicidade, para filme, no caso dos americanos, que aí ganham uma grana, mas ficou bem mais complicado. Agora, o Brasil é aquilo, né? O que existe hoje aqui é esse segmento sertanejo que está super alvoroçado, muitos compositores novos, que agora, o pessoal que vai para Goiânia, né? Que inclusive estão fazendo cursos online, e tem muita gente querendo ser compositor assim em 2 meses, o que não tem problema, mas assim, tem muita ilusão disso tudo, porque não tem espaço para essa gente toda. É muita gente querendo fazer essas músicas, pisadinha, piseiro e não sei mais o que. E as pessoas... A gente, o artista antigamente, e os AIRs, as pessoas que trabalhavam em gravadora, que se preocupavam em fazer coisas novas, as canções ganhavam mais pelo ineditismo, não por elas serem iguais às outras. Né? Quando a gente chegava para você e falava assim, olha aqui a lenda, vamos pensar numa coisa por aí, você não vinha com um plágio da lenda. Você vinha com aquela ideia, e quando, por exemplo... o Turo lá, ele nasceu de estar procurando uma canção parecida com 4 Estações, porque eu achava que a canção 4 Estações era o que Sandy Júnior tinha que fazer. Coisa popular, romântica, mas que não chegava a ser popular demais, não chegava a ter tintas bregas, vamos chamar assim. Era adolescente, mas já um pouquinho adulta. Eu tinha receita na minha cabeça. Eu comecei a ouvir, e sorte minha, o Ronaldo Bastos mandou através da Dubas, da editora dele, uma música, e me ligou, falou, Ricardo, olha aí, houve essa música aí que foi 2º lugar do Festival de Sanremo. Eu ouvi e falei assim, é essa. Pronto. E aquilo é um achado, né? Você foi salvo pelos italianos, que são maravilhosos, compositores pop, assim, nossa, adoro o pop italiano. E por serem latinos, eles têm uma veia com o Brasil
gigantescamente. É muito fácil. Antigamente, nos anos 70, era comum Pepino de Capri, Wesley Doriguese. Esse eu não conheço. Wesley, tu nella minha vida, tu nella minha vida, solo tu. É aquela música tocando no meio de Stevie Wonder. O brasileiro gosta, porque o brasileiro tem essa veia passional que nós temos, que o italiano tem também. E o pop italiano tem tudo isso, sendo até sofisticado, de certa forma. Né? Eles têm Pino Daniele, Banksy Kiss. O que é Banksy Kiss? Pino Daniele, pô. Aliás, muito melodioso. Fiquei sabendo recentemente, curiosidade aqui, que a Eugênia Melli Castro, que é uma grande cantora portuguesa muito ligada ao Wagner. Sim, eu toquei com ela. Essa música ela encomendou para o Nelson Motta. Olha só, rapaz. E a música ficou, e ela ficou cismada com o corpo pesando sobre o meu. Olha só. O corpo pesando sobre o meu para português de Portugal. Ela ficou com aquilo, chegou, Nelson, vamos mexer nisso e tal, não sei o quê. Aí ficou na causa de vamos mexer nisso, nunca que mexia. Aí o Nelson falou, tem uma cantora nova aqui. Que eu quero entregar essa música. Tudo bem pra você? Não, tudo bem, foi. Pum, arrebentou o maior sucesso. Não vou dizer que é o maior sucesso da Marisa Monte, mas continua sendo né? O corpo foi pesar em cima de outro corpo. E foi bem leve, né? Mas aí tudo acabou na minha mão, né, cara? Eu falei assim, bicho, o Max falou assim, o Max sabia que eu escrevia também, falou assim, cara, tinha uns 3 meses pra entrar em estúdio ainda. Eu falei, escreve aí. Eu falei, beleza. Que legal, né? Aquilo é um presente, né? Aquela música é um presentaço, né? E é outra histórica. Muito bem. Mas voltamos a você aqui. E aí, mas aí você falou que o mercado tá difícil, eu sei que tá. Peanuts que as pessoas estão ganhando hoje em dia, não sei porque elas estão tão alvoroçadas em compor, se não tem como ganhar dinheiro com isso. Elas acham que é fácil. Não é o dourado, né? Um Eldorado que não existe. Mas você começou a empreender, a abrir outros campos muito antes, não só com a publicidade, você também teve uns rompantes editoriais, fez algumas coisas em termos de publicações, ainda sem estar escrevendo livros e tal. Você montou o estúdio, imagino que pela necessidade de ter um lugar para compor e para produzir suas trilhas e tal. Me conta um pouco de quando você começou a abrir o olho para o empreendedorismo na música. Então, eu acho que eu sempre tive um pouco esse lado, né? E isso foi mais ou menos 2000 e pouco. A necessidade de um estúdio, né, para quem trabalha com publicidade, ajuda muito, né? Você ter um lugar onde você possa gravar a qualquer hora, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado, e produzir, porque publicidade não tem hora. Você trabalha sábado, domingo, qualquer hora, de noite, de manhã. Então, isso era importante de ter. E para o compositor também, é um prazer você poder trabalhar com essa tranquilidade, né? Agora, as outras coisas de livro e de essa parte que eu fiz, é porque assim, eu realmente sou apaixonado era apaixonado pelo objeto livro, né? A coisa plástica e a beleza. Então, eu comecei com aquela história das agendas, uma agenda dedicada à música, outra à gastronomia, não sei o que lá. E foram agendas muito bonitas, assim, que você, quando compara com aquelas agendas feitas lá na Alemanha, era do nível, e era um produto caro, então ele durou alguns anos aqui no Brasil, mas depois ficou muito caro para ficar fazendo, e a gente não era tão grande assim. Mas então, é isso, assim, tem várias ideias para a gente empreender em música, né, Ricardo? O que falta é tempo também, né? A gente teria que ter vários clones para fazer tudo que a gente... Você acha que o marketing político surgiu como uma bifurcação da publicidade ou como uma espécie de empreendedorismo? Isso foi uma bifurcação, porque eu trabalhava com publicidade com algumas pessoas que estavam já inseridas no marketing político, né? E foi uma época, eu entrei nessa história, quando a gente tinha algumas estrelas
desse setor, como o Duda Mendonça, né? O Duda Mendonça era um marqueteiro pop, né? Ele fazia comerciais muito criativos, usava muita música, ele compunha também, ele gostava de sentar junto para compor música, compor jingle. Então, foi uma entrada, apesar de ser política, foi uma entrada lúdica nessa área, né? O Duda, ele conseguia transformar o Maluf num cara que você olhava e gostava do cara, entendeu? Por mais que ele tinha esse dom de transformar. O símbolo do Maluf era um coração, então, quer dizer, ele fazia de um jeito que isso funcionava. Então foi por aí. Aí o marketing político eu acabei funcionando nesse segmento, assim, porque é uma coisa de guerra, né? Você se fecha uma campanha política, você fica ali 3 meses ou 4, agora diminuiu o tempo, você ficava 3 meses vivendo aquilo intensamente, o dia inteiro, muitas vezes virando noite e tendo que produzir muito, né? Porque os programas, o que o outro fez, aí você faz uma música para combater o outro, ou o cara pensa um comercial que tem que ter uma trilha assim, porque vai vender uma ideia tal. Então, você fica numa colônia, quase um acampamento militar, com outras pessoas, com escritores, com diretores. Então é um ambiente muito artístico, apesar de você estar lidando com política, né? Então, me fala uma coisa, como é que você organiza isso na tua cabeça, no teu coração, sendo um cara que tem opinião? A gente vê nas suas redes sociais que você se manifesta, sim, não querendo sujar, não querendo sujar nossa conversa aqui com políticos. Não, manda brasa. É um assunto bom. De falar de política no Brasil hoje em dia é sujar a boca, né? Você tem que escovar os dentes 10 vezes para falar. Então, sem querer entrar nesse mérito, a minha questão é assim, eu te perguntei antes sobre tu doar tua música para uma garrafa de refrigerante. Só que o político muitas vezes é uma garrafa de refrigerante podre, né? Sim. Não estou dizendo que você trabalhou para políticos assim. Mas trabalhei também. Como é que ficava a tua cabeça, ou isso nem passava pela tua cabeça? Não, passava. Eu tive também um momento de crise muito grande com isso, depois de algumas campanhas, que eu cheguei a pensar em parar de fazer isso, né? Porque assim, acontece 2 coisas, as pessoas às vezes não acreditam. Às vezes, quando você vai trabalhar com um candidato, por mais que ele às vezes seja questionável, as pessoas te apresentam ele de uma forma tão sedutora que você se apaixona pelo cara. Você fala, pô, pior que esse cara é legal, né? Você começa a ver as coisas legais dele. E aí você acaba trabalhando, até fico me perguntando às vezes, eu nunca fiz essa pergunta para nenhum marqueteiro, mas vou fazer ainda. Vem cá, vocês ensaiam aquilo tudo para seduzir a equipe e a gente trabalhar feliz para essas pessoas? Porque aconteceu isso com algumas pessoas. Eu fui trabalhar achando o cara bacana. E aí você vai e dá o seu melhor. Agora, o que acontece? Eu tive essa crise de falar assim, não vou fazer mais política. Eu neguei algumas campanhas, por exemplo, campanha pro Garotinho. Me chamaram para fazer, eu falei, para esse cara eu não trabalho. Não vou ajudar a botar esse cara aqui, eu não sei se era prefeito ou governador do Rio, mas nem fudendo, não tenho assunto para falar dele. Não tem como dizer que esse cara vai fazer um negócio legal. Mas, por exemplo, o que eu penso hoje, Ricardinho? Eu vi, por exemplo, muita gente bacana, muito letrista, maravilhoso da MPB, muita gente séria, bacana, trabalhando para políticos nessas campanhas, em algumas políticas, somente em Minas Gerais. E aí você vê uma coisa assim, as pessoas precisam viver, elas precisam trabalhar, né? Então, assim, o cara tem aquele dom, ele sabe traduzir um discurso político numa linguagem musical, numa linguagem de letras de música. Se alguém estiver mentindo, é isso que eu acho, a gente tem que dosar, mas a mentira não é de quem trabalha ali, a mentira é do candidato. Se ele não fizer o que ele está falando que vai fazer, quem está arrumando um karma ruim é ele, porque se fosse assim, o marqueteiro também não podia existir, entendeu? Você compararia essa função com a função do advogado de defesa de um criminoso? De certa forma, sim. Eu acho que tudo, por exemplo, tem advogados de defesa e tem advogados de defesa. Tem o advogado de defesa que é mau caráter
E tem o advogado de defesa, que ele se vale dos preceitos da justiça, dos direitos, para tentar amenizar a pena de alguém. Falar, ok, o cara fez isso aqui, mas foi por isso, foi por aquilo. É questionável? Às vezes mas existe. A gente vive num mundo questionável em vários sentidos, né? E acho que nessa atividade isso existe muito, sim. Mas eu comecei a olhar muito sobre esse lado. Qual é o meu trabalho? Eu tenho que pegar o discurso que esse cara diz que vai fazer, que ele e transformar isso numa mensagem musical bacana. Entendeu? É esse o meu trabalho. Se ele está mentindo, esse problema é dele. Agora, é claro, como no caso do Garotinho, não vem nada que preste dali, a gente hoje já sabe, então para esse eu não faço. Agora, talvez se eu estivesse morrendo de fome e precisando muito, eu teria feito, como tem gente que faz, são coisas muito complicadas, né? Não, só queria saber como é que fica. Eu acho sim, acho que é um trabalho, uma encomenda. Você também, quando vai fazer um jingle para um produto, você não pede para entregar na tua casa, para você usar sandália para ver se é boa de fato. É uma responsabilidade. Para isso tem o PROCON, para isso tem a eleição, para isso tem você não reeleger um político mau, né? Isso não é uma função. Tem alguém, se não for você que vai fazer, outra pessoa vai fazer. Eu acho assim, eu falo isso com a maior tranquilidade. Hoje, até tem alguns amigos que me questionam às vezes e tal, mas eu acho que eu cheguei nesse nível, e não é num nível de lavar as mãos, não. Porque tem coisas que eu não faço, mas eu acho que tem coisas que é isso. Se você não fizer, vai um outro fazer, e o meu trabalho é fazer bem feito o que eu sei fazer. A mentira não é minha, entendeu? Houve alguma situação, para a gente encerrar esse negócio do político, que eles não merecem tanto tempo, houve algum momento que o cara pediu para você falar uma determinada coisa e falar assim, isso não falo? Cara, isso se dá mais nas discussões, às vezes, de letra com o marqueteiro, né? Eu acho que assim, eu me lembro... Não sei se cheguei nesse ponto, quer dizer, tem coisas que eu questionei, assim, você questiona, mas isso aqui é demais, não vamos fazer assim, não sei o que lá, e bababá, né? Mas eu acho que teve, por exemplo, teve uma primeira campanha grande que eu fiz, que quando eu descobri que o projeto que a gente tinha que fazer uma música para aquele projeto, na verdade aquilo era meio que uma mentira, que aquilo nunca ia acontecer, eu quase fui embora, assim, eu vou embora, que eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Mas, enfim, mas aí depois, não é bem assim, vai acontecer de tal jeito, não sei o que lá. Mas, assim, isso que você falou é só a nível de discussão, não cheguei a precisar desse ponto, assim. Então tá bom, então conforme prometido, vamos finalizar com o começo. Certo. Me fala aí dessa novidade, que para mim foi uma novidade, duas novidades, na verdade. Primeiro, eu não sabia que você tinha formação de coach, e para mim, essa palavra coach, ela foi inserida no vocabulário brasileiro muito mais pelo esporte. Primeiro, que é originado disso mesmo, imagino que seja originado do técnico, né? O cara que treina as pessoas. E depois veio como uma realidade dentro de profissionais preparados para preparar, né? Sim. E quando você começou com essa história, eu falei assim, não sabia nem que para mim o Maurício era músico, era compositor, era produtor, arranjador, e sempre ficou uma coisa muito vaga na minha cabeça. Perdão. O que seria ser um coach? Antes da gente falar do comércio hoje, eu queria saber o que é um coach para você. Que tipo de coach você é? Pois é, eu não vou... hoje essa palavra, se tem uma coisa que queima o filme das pessoas hoje, é dizer que o cara é coach. Porque, principalmente aqui no Brasil, se criou tanta aberração a partir dessa atividade e a partir do que um coach originalmente faz, que é terrível, então eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque senão a gente não sai daqui hoje, porque a discussão é muito longa, né? Mas assim, o que um coach originalmente faz? Primeiro,
Um coach não é um cara que diz para as pessoas o que elas devem fazer. Ele não faz isso. Na verdade, assim, só para falar, por que eu fui parar nisso? Eu sempre gostei muito de psicologia, né? Até comecei a cursar algumas vezes psicologia, mas nunca pude continuar por causa da música. Aí eu falei, bom, como é que eu posso trabalhar com esse universo humano sem ser psicólogo? Bom, o coaching é uma possibilidade, porque os cursos são menores, você pode ir estudando sempre, então foi por isso que eu fui para isso, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito. Mas então é isso, assim, o coach, ele não está ali para dizer, faça isso porque isso é o certo, nem ele está ali para vender solução mágica para ninguém. O coach é um cara que ajuda a acender a luz, para clarear um pouco o caminho, para que a própria pessoa se perceba e perceba as possibilidades que ela tem e se conecte com o que é importante para ela. Então é isso. Nosso trabalho é de facilitar esse caminho, de iluminar. É psicanálise, basicamente. Não é uma psicanálise no sentido de que, bom, primeiro, a gente não estudou psicanálise, e segundo, a gente... A psicanálise e a psicologia, em geral, ela usa muito a questão do passado, vai buscar muito as raízes dos problemas do passado, e o coaching, ele é muito focado do aqui e agora para frente, ou seja, o que nós podemos fazer na prática aqui? O que nós podemos fazer na prática por essa situação? O que precisa ser melhorado? O que pode ser melhorado? De que jeito? Em quanto tempo? O coaching ajuda as pessoas a serem mais específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota. As pessoas, porque eu quero emagrecer. Tá, o que é emagrecer? Quantos quilos você quer emagrecer? Você tem que saber isso. Eu quero emagrecer 3 quilos. Quero emagrecer 5. Em quanto tempo? Quer dizer, ele ajuda a mensurar as coisas, entendeu? Para as pessoas se programarem melhor e acharem um caminho que leva elas em direção àquilo, entendeu? E você fez uma formação... Eu fiz várias formações. Acadêmica? Não é formação acadêmica, porque os cursos são cursos de duração menor. Tem até alguns cursos grandes, de 2 anos, por aí, 3 anos. Eu fiz um curso de duração menor, mas fiz vários outros pequenos cursos. Fiz curso fora, li muito. Então, assim, eu me preparei de uma maneira séria para isso, entendeu? Agora, também achei que isso seria um caminho interessante para essa nova etapa da vida, mas vou te dizer que, como virou uma celeuma muito grande e teve muita picaretagem, eu acabei... É uma coisa que eu uso para várias coisas, mas que a música e outras coisas continuaram falando mais alto e eu vou usando isso para outras coisas. Eu usei coisas no livro que eu escrevi e tal, em outros que eu vou escrever, mas assim... não estou praticando isso, até porque também as pessoas não têm dinheiro para pagar isso. Já é difícil. As pessoas não têm dinheiro, é muito difícil. Porque essa coisa do coaching no sentido da mentoria é impagável, né? Não dá para... Não é possível realmente a pessoa tem que... É aquela coisa, né? Se for emagrecer, talvez um milionário possa pagar o Maurício Gaetano, ou seja, quem for, para ajudá-lo a emagrecer. Mas o cara geralmente que contrata os serviços de um coach ou lê um livro dessa via para poder resolver alguma coisa da vida prática dele que eventualmente passa pelo profissional. Né? Então, se passa pelo profissional, fatalmente pode ser que ele não tenha dinheiro para ele. Ele compra o livro, mas não pode comprar a mentoria. Agora, onde funciona muito o coaching é no ambiente empresarial mesmo. As grandes empresas, elas ali contratando gente bacana, que realmente é coach de verdade, que se preparou bem, elas conseguem muitos benefícios com isso, porque as pessoas são treinadas a se perceber, a fazer, então funciona. Mas na vida diária é mais difícil. Aqui no Brasil, então, bem mais difícil. E como é que surgiu a ideia de você usar essa tua experiência desses cursos de coaching que você fez para o tema do começar hoje, começar já, começa? Então, na verdade, assim, é uma coisa que esse tema, ele estava presente já na minha vida,
eu vejo isso acontecer muito com as pessoas, e quando eu estava mais focado nessa atividade de coaching, eu vi das pessoas que eu estava atendendo, que uma coisa que todo mundo sempre trazia era, eu queria tanto começar isso no comércio, eu queria fazer isso no comércio. Isso está muito presente na vida de todo mundo, de algum jeito, né? Então, isso é um tema que mexe comigo, assim, porque dá uma agonia, às vezes você vê as pessoas com tantas capacidades para começar a fazer alguma coisa, não conseguirem ir adiante naquilo, e eu também ficava agoniado quando eu mesmo queria levar alguma coisa adiante e não conseguia, né? Então foi um assunto que eu fui estudar também para mim, né? Então é um assunto que eu sou realmente apaixonado, porque só para resumir, a grande coisa que eu vejo assim, a vida da gente, a vida de qualquer pessoa não acontece sem começar coisas, né? O começo é fundamental, e as pessoas têm muitas dificuldades em começar. E esse problema não é um problema de força de vontade única e exclusivamente, não é um problema, fulano é fraco, não começa as coisas. Não, é porque ninguém ensinou pra gente como é que o nosso cérebro funciona, algumas coisas básicas que interferem dramaticamente na nossa habilidade de começar. Entendeu? Então, assim, bastava... Se você parar para pensar, Ricardo, olha só, a gente vai para o colégio, criancinha, tendo que aprender o quê? A começar a estudar para a prova, começar a fazer não sei o que lá. O começo na vida das crianças está ali muito presente. Começar a fazer um trabalho. E a gente ninguém nunca ensina, olha, você está tendo dificuldade de começar? Sabe o que ajuda? Faz assim, ou experimenta isso aqui. A gente cresce sem saber começar, a gente vai começando de qualquer jeito. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que não consegue nunca começar a fazer uma ginástica, ou uma dieta, ou escrever o livro dela, ou fazer porque ela esbarra nos problemas que todos nós esbarramos. Que mesmo sabendo disso, esse desafio está sempre ali, comigo também, com qualquer um, entendeu? E como é que você conseguiu começar a escrever? Então, pois eu acho que muito que também foi um projeto adiado durante muito tempo, esse projeto de escrever, tanto pela falta de tempo, quanto também pela inabilidade que eu tinha de começar, né? Então, assim, foi colocando até em prática as coisas que eu coloco no livro, que é de você perceber que o grande empecilho é que a gente, por exemplo, vou tentar resumir isso, porque senão toma muito tempo. A gente tem um entendimento de que a gente precisa estar sempre muito motivado para começar a fazer as coisas. Porque tem vezes que a gente está motivado e a gente começa fácil. Mas tem dias que você não está motivado. Tem dias que você acorda ou com menos energia, ou você está preocupado com outra coisa. E a motivação é um sentimento, ela não chega todo dia. Você não está todo dia eufórico, vou lá fazer isso. Você pode adorar compor, mas vai ter um dia que às vezes você não começa a compor até por medo. Você fala assim, será que eu vou conseguir? Essa música vai ficar tão boa quanto eu quero? E aí você não começa, porque você, no fundo, você está questionando a sua capacidade. Então, foi vendo que isso é um mecanismo, que quando você começa, mesmo sem vontade, porque você sabe que aquilo é importante para você, quando você se envolve com a atividade, aquilo cria naturalmente cria uma combustão em você, que daqui a pouco você não quer mais largar aquilo, você quer ficar ali, né? Então a gente tem que ir além dessa armadilha da motivação. A motivação muitas vezes aparece depois que você começa, mesmo sem vontade. Entendeu? Isso passa pela disciplina, assim, porque eu sempre ouço falar, aqui e ali você vê com compositores, colegas mesmo, falando assim, não, eu sento para compor como se fosse trabalhar. Não importa que não pinta nada, eu sento para compor. Se não pinta nada, eu não pinto nada. Eu fico com um papel em branco e vou... É mais ou menos por aí também? Também assim, é uma disciplina, mas não é uma disciplina no sentido só de você saber o seguinte, se eu não sentar e não começar, não vai acontecer, né? Sim. Porque, por exemplo, porque pode ter um dia que, ok, você acordou, você está com uma ideia, você senta ali no piano, sai, já grava aquela ideia, fala, não, fica ali e faz. Mas tem dias que você não está assim.
e aí você é compositor. Então você vai ficar à mercê da tua motivação? Então, sim, você senta, começa a se envolver, e aí, de repente, porque é o seguinte, uma das coisas, que eu vou dar um exemplo, tem duas coisas que o nosso cérebro foca basicamente na vida, todo mundo, é um funcionamento básico dele, e que influencia drasticamente a nossa capacidade de começar. Nosso cérebro procura o tempo todo fugir da dor e do desconforto. Isso ele procura evitar o máximo possível, é uma das prioridades dele. E a outra, gratificação imediata. Então, assim, como é que a gratificação imediata, por exemplo, impacta nisso? A gente tem, naturalmente, uma tendência muito maior em procurar algo que nos agrade agora, que nos traga um sentimento de prazer, do que fazer alguma coisa que só vai ter alguma consequência, sabe-se lá, daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 3 anos. Então, assim, a tendência da gente, a gente é cabeado internamente para se gratificar agora, entendeu? Entendi. Então, é claro que a gente vai preferir, muitas vezes, sentar no sofá e ver Netflix, do que chegar, deixa eu sentar ali, deixa eu fazer aquele capítulo lá que tá difícil, entendeu? Tem desconforto em fazer isso, tem desconforto em não saber o que escrever, tem desconforto em não saber se vai ficar bom, tem desconforto em não saber se o livro vai ficar pronto, tem desconforto em não saber se o livro vai vender. É muito desconforto para o cérebro primitivo da gente lidar. Só que, quando você começa a fazer, você cria ativa um circuito dentro de você que, quando você encontra prazer naquilo, a gratificação imediata está ali. E aí você não quer mais parar. Então o livro basicamente ensina a vencer. Vê se é isso, pelo amor de Deus. Ensina a vencer a tua capacidade, a tua programação de adiar o que você quer fazer, ensina a ter prazer no fazer. Não é que ensina a ter prazer, ele mostra que na prática é isso que acontece, entendeu? Porque assim, ele mostra assim, as armadilhas que atrapalham a gente a começar e mostra as coisas que ajudam, que facilitam, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é o princípio da inércia, ele se aplica a isso. Porque assim, o que diz o princípio da inércia? Objetos parados tendem a ficar parados. Objetos em movimento tendem a continuar a ficar em movimento. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente mais se diz quando a gente não começa alguma coisa é assim, agora eu não estou no clima. Não estou motivado bastante, não estou motivado, vou fazer um dia que eu estiver mais motivado. Agora eu não estou no clima, não. Mas acontece o seguinte, tudo que a inércia tem para te dizer é isso. Agora eu não estou no clima, porque ela é isso. Eu não estou no clima, eu quero ficar parado mesmo. Tá gostoso aqui, entendeu? Mas isso é uma armadilha. Ela vai sempre falar isso. Só que se você começar, ok, pode ter um dia que você começa e não entra, ok, isso vai acontecer. Mas vão ter vários, uma grande maioria, que você começa a curtir, aquilo começa a te alimentar, e você fala assim, opa, tá gostoso aqui, você não quer nem parar para almoçar, você quer continuar. Aquilo que você não queria começar, entendeu? É perceber isso, perceber que essas vozes que ficam falando, elas são frutos da inércia, da nossa tentativa de ficar no conforto, de não correr risco em algumas coisas, né? Então o livro elenca várias coisas disso aí, né? Bacana, ensina a identificar recompensas intermediárias, né? Também, exatamente, E uma coisa que é interessante, né, que eu sempre falo que quantas vezes a gente adia começar certas coisas, adia, aí no dia que a gente faz, a gente fala assim, puta merda, mas isso era tão fácil ter começado isso há mais tempo, né? Porque na verdade a gente estava dentro desse ciclo da inércia, do ficar parado, do sair do lugar é desconfortável, né? É desgaste. E o livro então se chama Comece Hoje, não é isso? Comece Hoje, Comece Hoje. E existe digital também? Na verdade ele só existe em digital, né? Eu aproveitei essa facilidade que a gente tem agora de lançar digitalmente
Eu lancei ele em português, né? Tá na Amazon, tá na Apple, tá em várias outras plataformas. E lancei em espanhol também, contratei uma espanhola, tradutora, tá na Amazon também para Espanha, para mercado latino. Agora, o Brasil Empecé hoy. Hã? Empecé hoy. Empieza hoy mesmo, que chama. Aí o que acontece? O mercado de e-book no Brasil, o público de e-book, ainda é muito incipiente, entendeu? Então é um osso duro de roer, mas a gente vai fazendo, vai anunciando, vai falando. Eu ainda vou fazer uma divulgação específica para aproximar o público desse produto, mas é um trabalho árduo. E você falou que vai escrever outros e vai haver continuação do Comece Hoje, ou você vai se propor em algum momento escrever sobre música do outro lado? Então, até tem coisa sobre música, mas eu acho que para escrever eu gosto muito desse negócio de comportamento, sabe? Então eu tenho alguns outros temas aí engatilhados. Comece Hoje, eu tinha vontade às vezes de fazer uma coisa para criança, entendeu? Para ajudar que as crianças aprendam a começar mais cedo, entendeu? Quer dizer, a entender essa dinâmica mais cedo, porque acho que vai facilitar muito a vida, os projetos das pessoas, né? Mas as coisas começam com criança pela necessidade, né? A gente é empurrado criança para situações, primeiro dia na escola, você não tem opção, você tem que ir, você vai. Aí você vence, aí você descobre que é legal, tá com os amigos, não sei o quê. Descobre que é até legal estudar determinadas coisas que você achava que estavam. Você começa a engolir melhor a matemática, porque tem um professor que é legal, você não gosta, mas ok. A criança é meio que empurrada para as situações, né? Sim. Quando, na verdade, todo mundo fala que a criança aprende muito mais brincando, né? Brincar é o trabalho da criança, né? Sim, um trabalho seríssimo, né, cara? Um trabalho seríssimo. Seríssimo. E eu fico me policiando para deixar meus filhos brincarem direito, brincarem com compenetração, para eles aprenderem mais. Mas você acha que é realmente possível você adulto se comunicar com a criança, ou você pretenderia eventualmente falar com os pais? Eu acho que seria via pais, mas, por exemplo, eu tenho uma música pré-composta, bem infantil, com uma letra bem compreensível pelas crianças, falando desse processo, né? Mostrando ali por A mais B que quando você está ali meio empacado, que as recompensas que você tem de agir, de fazer, sabe? Eu tô com essa música, eu já queria ter feito um clipe dela, mas ainda não deu tempo. Mas eu tô com ela na agulha, assim, de fazer. Tá pronto. Bacana, essa coisa da música, juntar as duas coisas seria sensacional. Né? É legal que dá para juntar, né? Dá para juntar. Bacana. Muito bom, Maurício. É isso, querido. Bom, já estamos falando há um bocado de tempo, papo bom. Verdade. Costumo dizer, conversa boa, o tempo voa. Que bom. Muito bom. Muito obrigado aí pelo teu tempo, obrigado por você ter ajudado a gente a compreender tantos universos paralelos na tua vida e tem gente que não os tem, que bom que você tem essa riqueza, né? Tem a literatura agora, tem a publicidade, o marketing, a composição, teu universo é bastante rico. Obrigado, querido. Você ser um homem de trabalho solitário, né? Ficar aí trancado no estúdio, mas que bom que você produz tantas coisas legais para muita gente. Eu agradeço, vou pedir aqui a bênção da Deusa Música eterna. Obrigado.